2 horas marcou o sinal, 1-0 Liverpool na Premier League. 6 da tarde a gente abre a jornada para Mirassol e Palmeiras. Temos também Botafogo e Novo Horizontino. Está em contato conosco o Márcio Zanardi, técnico do Botafogo. Tudo bem, Zanardi? Prazer em ouvi-lo. Boa tarde. Boa tarde, Alexandre. Prazer falar com você. Boa tarde, Capelães. É muito bom ser convidado e participar desse programa incrível. Cara, é sempre bom falar contigo, viu? E você merece toda a nossa consideração. Obrigado por nos atender no dia do jogo. A gente estava falando aqui de Botafogo e Palmeiras. Se o Palmeiras não empata em seguida, você acha que o Botafogo poderia ter ganho o jogo? Cara, a gente tinha dentro da estratégia levar esse 1-0 pro intervalo. A gente sabia que a atmosfera ia ser contra o Palmeiras, né? E tomamos o gol de empate muito cedo. E isso atrapalhou um pouco, né? Porque equipe grande, quando é um pouco pressionado, o Palmeiras estava pressionado, a gente poderia ter saído com um resultado melhor. Mas não aconteceu, bola para frente, vamos para o próximo jogo, né? Qual é a imagem que você tem do Botafogo nessa campanha? Eu me lembro que o Botafogo começou o campeonato sem vitórias praticamente, né? Demorou para ganhar. E aí viu o Mirassol abrir demais, o Corinthians fez uma campanha realmente superior ao que ele vinha mostrando, principalmente no ano passado, quando ele caiu na primeira fase. E aí quando o Botafogo deu uma melhorada, não teve mais fôlego para se classificar. O balanço que você faz do Botafogo é um balanço positivo ou você acha que poderia ter chegado na próxima fase? Bom, essa pergunta sempre é importante, né? Eu vinha de 3 campeonatos paulistas com classificação, menos do ano passado, fazendo a melhor campanha e ficando fora, junto, né, dentro do grupo. O nosso início foi muito ruim, né? Nosso início em termos de resultado, nós fizemos um jogo ruim contra o Guarani, fizemos um jogo muito bom contra o São Paulo. Noroeste e São Bernardo fizemos 2 jogos muito bons, mas 2 jogos com muita chuva, complicou bastante. O jogo do Água Santa era para ter ganho. E aí fizemos um jogo ruim contra a Portuguesa. Num campeonato de 12 jogos, se você começar mal, ele é muito ruim. E eu acho que o resultado foi ruim, mas a força, né, a nossa virada de chave, o nosso trabalho mental a partir do jogo do Santos, fez com que a gente tivesse resultados importantes. Mas o Botafogo está fazendo um trabalho importante para a Série B. E a gente tem fazendo um trabalho de reestruturação, de ideia de trabalho, ideias de jogo. Claro que eu, como um cara que sou resultadista e gostaria muito de brigar lá em cima, a gente sai um pouco frustrado, mas a gente sabe que está no caminho certo. Ô Zanardi, um abraço, prazer falar contigo mais uma vez. Você falou sobre esse início, né? Até o próprio goleiro do Botafogo falou no comecinho que foi um início conturbado. Depois vocês pegaram no breu aí começaram a melhorar no desempenho e principalmente nos resultados. Geralmente os times do interior, e a gente sabe que o Botafogo tem um calendário exaustivo, né? O Botafogo joga a Série B do Campeonato Brasileiro, por exemplo. A preparação não foi a ideal. O que aconteceu para esse início do Botafogo não ter sido tão bom quanto meio para o final do estadual? Prazer falar com você. Na verdade, a preparação foi muito boa, mas quando a gente acaba a Série B, eu chego faltando 10 jogos, a gente fez uma reestruturação de jogadores, mudamos 14 jogadores e trouxemos 10 jogadores. Essa mudança em 1 mês e pouco, ela demora, né? O futebol ele tem que ser o resultado na hora, mas até os jogadores entenderem o modelo do treinador, o modelo, a identidade que a gente quer construir. E foi o que eu falei, nós fizemos grandes jogos no início, mas o resultado não veio. Então isso pegou muito. Agora a gente entra, né, por uma Série B com já um trabalho aí de 3 meses muito intenso. A ideia, e querendo ou não, a gente já começa com o mesmo time, começa com uma estrutura importante. Então o Campeonato Paulista ele é o melhor regional do Brasil, ele não te dá margem para erro, e foi isso que aconteceu. Então a gente fez uma preparação importante, mas o resultado não apareceu. Mas teve muitas coisas boas, né? Você fazer 12 jogos aí, praticamente 35 dias, para um time que ainda precisa ter um elenco maior, rodar mais jogadores, então atrapalhou bastante e foi um desafio muito grande para todos nós. O Zanardi, o Botafogo é SAF, né? Já é SAF, né? O Botafogo, 4 anos, o presidente Adalberto Batista comprou, virou SAF, vem passando por uma
estruturação de arena, estruturação financeira. Fazem 4 anos que o Botafogo dá lucro, diferente de todos os outros clubes ainda. Então, a gente tem uma estrutura importante. Cheguei aqui, joguei contra o Botafogo há 4 anos atrás, era totalmente diferente. Então, você chega aqui num clube que tem estrutura, tem condições, tem salário em dia. Claro que precisa melhorar muito e a gente está aqui melhorando todas as estruturas, mas o que o presidente Adalberto vem fazendo de mudança de estrutura, condições, performance, pessoas, é incrível. Então, a gente está muito feliz e tenho certeza que a gente vai fazer um trabalho melhor ainda para continuar colocando o Botafogo onde ele merece. Eu queria te perguntar se SAF interfere no trabalho do técnico ou se dialoga mais com o técnico. Você tem um executivo e tem um dono que dialogam mais contigo no dia a dia, ou você é independente totalmente para tomar as decisões de acordo com o time, com planejamento e com contratações? Essa pergunta é importante. A gente tem o presidente Adalberto, que é um cara que vive o clube todos os dias, junto com o Toninho, que é o nosso executivo, e eu me reporto aos dois só. Então a gente toma as decisões em conjunto. São só eles, não temos conselheiros, não temos torcedores, não temos nada. As decisões são importantes. Se o resultado, como não apareceu, se fosse qualquer outro lugar, a culpa era do treinador, eles já poderiam ter trocado o treinador, como sempre acontece. Então, quando eles têm convicção no trabalho, da minha comissão, tudo que nós estamos fazendo, as coisas melhoram, né? Então, todo mundo tem as suas responsabilidades, desde o budget, né? O presidente tem um budget, tem um valor que ele coloca, o Toninho é o cara que faz as contratações, e eu sou o treinador que coloco a ideia e o trabalho para funcionar. Então, é muito mais fácil. É impressionante como você trabalha dessa forma, como o São Bernardo era SAF também, era importante também. Então, são cases importantes para serem seguidos. Ô Zanardi, eu tenho algumas críticas em relação ao regulamento do Paulistão. Eu acho que tudo bem, o próprio presidente da federação, Reinaldo, ele entrou no ar conosco no dia 1º de janeiro, falou que ele é um democrata, não vou esquecer essa palavra, né? Que ele é um cara que abre no Congresso Técnico para vocês votarem e que a maioria entende que essa manutenção do regulamento do Paulistão é a melhor. Eu queria a sua avaliação em cima disso e uma outra questão em cima de regulamento também. Você na temporada passada me arrisco a dizer que teria a maior oportunidade da sua carreira para comandar um Corinthians, que foi atrás de você. E aí, pelo fato de você ter o contrato já com o time, você não poderia comandar uma outra equipe no mesmo Paulistão. E eu sou contra isso também, que você tira o direito do sujeito de trabalhar. Mas o Corinthians não sabia disso, né? Só O Corinthians não lembrava, não sabia e tal. Mas era talvez a maior oportunidade da carreira e a sua carreira ia mudar drasticamente naquela oportunidade. Como é que você enxerga essas duas situações, Zanardi? Esse é um ponto importante, né? Realmente, né, o regulamento ele está aí para ser cumprido, a gente não pode ir contra o regulamento, né? Entre aspas, eu fui prejudicado 2 vezes no ano passado, né? A gente ficou num grupo de Palmeiras e Novo Horizontino, mas eu fiz 23 pontos e fiquei fora, e a Portuguesa classificou com 10 pontos no outro grupo. Eu deixei de ir para o Corinthians, porque realmente eu falei isso para o presidente, né? Falei, presidente da federação, a gente falou muito com o Reinaldo, ele falou, pô, Márcio, eu não queria ser o cara que tirasse essa oportunidade. Eu falei, presidente, eu sou um cara muito resolvido internamente, mas é uma oportunidade importante na minha vida, eu estou fazendo as coisas certas, estou fazendo as coisas corretas, e eu sou impedido de ir para um clube do tamanho do Corinthians por causa do regulamento. Acho que não é justo. Mas os clubes aceitaram, a gente tem que cumprir. E também sou um cara assim, poderia ter mudado a minha vida radicalmente, em termos. Eu me preparo todos os dias para ter essas oportunidades. Acredito que não era para ser, porque quando as coisas não é para ser, elas não acontecem. Eu acredito que eu tinha que ter ido para o Goiás, acredito que eu tinha que estar aqui no Botafogo. Eu preciso todos os dias me preparar para que as coisas possam acontecer na minha vida. Então, assim, sou um cara muito resolvido, isso aqui não é da boca para fora. Mas, realmente, esse regulamento é um regulamento complicado. Então, eu acho que quando os clubes votam, eles votam realmente pensando neles e não pensam no todo. Mas fiquei feliz por 46 anos, ser visto como uma proposta de ir para o Corinthians. Então isso mostra que eu estou no caminho certo, trabalhando com o pé no chão e fazendo as coisas acontecerem naturalmente.
Você é um cara muito bem resolvido e muito transparente, né? Mas eu realmente acho que a sua vida ia ter mudado drasticamente, imagina. Não sei se daria certo no Corinthians ou não. A gente tá vendo agora o Corinthians com um belo time, Sim. muito bem arquitetado. É ciente do Augusto Melo, gostar bastante do seu trabalho. Você acredita que talvez você seja uma primeira opção numa eventual, vamos supor, não dá pra pensar no Ramon Dias saindo nesse momento, é bem verdade, mas vamos supor, a temporada é longa. Você acha que você ainda é uma carta no baralho do Augusto Melo? Olha, é difícil você falar, né, que as coisas acontecem, né, a gente escuta muito que a oportunidade passa uma vez só. Eu não acredito nisso. Eu acho que é uma constante, a gente tem que estar trabalhando. Eu estou fazendo hoje a licença da UEFA, então eu sou um cara que fiz todas as licenças aqui no Brasil, estudo diariamente o futebol. O Augusto sabe da minha índole, como os outros presidentes me conhecem. Então, tive um jogo agora com o Palmeiras, o Abel me abraçou e falou assim, parabéns pelo seu trabalho. Então, é aquilo que eu falo, né? Eu tenho que trabalhar, hoje eu trabalho no Botafogo, sou muito feliz aqui em Ribeirão, sou muito feliz com a oportunidade que o Toninho e o presidente Adalberto me deram. Eu tenho que entregar tudo aqui para colocar o Botafogo num lugar maior. E se acontecer, a gente lá na frente trabalha, a gente discute, mas eu não mudei a minha pessoa. Eu sou um cara que realmente eu estou aqui trabalhando, e existem inúmeros clubes, inúmeros times, e eu sou grato a estar jogando uma Série B, estar jogando um Paulistão. Hoje o Botafogo está em 36º do cenário brasileiro, então isso é para poucos, com um treinador novo que nem eu sou, mas só o amanhã a gente pode falar. Então deixa para depois e vamos trabalhar. Esse contato com o Abel, você disse para ele, teu time vai cair ou vai classificar? Não, foi um papo bom, porque ele falou assim, pô, era para você ter ido pro rival, né? Eu falei, era, mas estamos aqui, batemos um papo, a gente era adversário ali naquele jogo, a gente sabia que provavelmente era o último time grande, que a gente é paulista, né? A gente poderia classificar e talvez pegar o Corinthians, mas assim, foi legal. É legal quando você vê um treinador do nível do Abel dar os parabéns pela sua equipe, porque não é fácil você jogar contra o Palmeiras, você ter oportunidades como a gente fez, e é isso que nós estamos construindo, né? Então é com tranquilidade, mas eu queria ter ganho com certeza dele, com certeza. Claro. Eu não abriria a mão disso. Para deixar uma coisa clara, né, Capelanes e Márcio? Porque o Palmeiras, de novo, pode ficar fora com mais pontos que o grupo do Santos. Exatamente. O máximo que o Santos pode chegar é 18. O Palmeiras já tem 20. O Palmeiras pode ficar fora com mais pontos do que outros times. Então, assim, existe uma distorção. Não é possível que o rebaixamento ele valha a classificação geral para 2 times e a classificação geral não valha para classificar os 8 melhores. Nada a ver isso aí. Não tem sentido Eu isso também aí, não cara. acho. Se vale para o rebaixamento, tem que valer para classificar os melhores. Também acho. Mas 4 de um grupo podem se classificar e nenhum de outro, azar. Azar é do outro grupo, cara. Fazer o quê? Perfeito. O que tu acha, Márcio? Acho que é isso, né? Não tem... É o mais justo, né? A gente entende também a federação por não ter calendário, né? Aí atrapalhou, nós tivemos que trocar nossas férias para trabalhar, para ter esse Campeonato Paulista. Realmente foi desumano com os atletas, todas as equipes. Quem pede é o espetáculo, mas a gente entende a federação de querer fazer um campeonato. O Campeonato Paulista, ele é diferente dos outros estaduais, né? Ele é um campeonato que paga bem, é um campeonato que dá estrutura. Você pega uma equipe menor que ganha 6, 7 milhões, aí consegue ter um budget para o ano todo, mas fica injusto, né? Hoje o Palmeiras está sentindo na pele o que o São Bernardo sentiu alguns anos atrás. Então, não é normal, né? Então, não é justo. Então, se vale por rebaixamento, tem que valer para a classificação lá de cima também, com certeza. Ô, Márcio, uma questão aqui. Você foi o responsável, juntamente com o Botafogo, de jogar aquela partida de reestreia do Neymar na Vila Belmiro, que, por sinal, foi uma surpresa, né? O Santos acabou tendo muitas dificuldades. Um pênalti Mandrake também, né? Um pênalti Mandrake, que eu não teria marcado Também esse pênalti, né? E aí, no final das contas, o Botafogo empata o jogo, e foi engraçado o Alexandre Jesus comemorando, né? Do estilo Neymar, claro que é uma brincadeira. Qual que foi a resenha com os jogadores? Quer dizer, gente, Neymar não vai ser titular, vai entrar no decorrer da partida. Como é que você é um cara que tem variações táticas interessantes, a gente vê o seu trabalho há muito tempo que a gente acompanha. Você monta o seu time de uma forma, e aí quando o Neymar entra, você monta de outra. Como é que funciona essa situação aí? Verdade, isso é importante a gente falar, né? Eu acho que a gente estava no nosso pior cenário,
de resultados ruins, viemos de um jogo de 3-2 ali com a Portuguesa, e aí você pega o Santos, né? Em festa, Neymar vindo, todo mundo falando que a gente já ia perder de 7, de 8, e eu fiz uma pergunta para os meus jogadores: a gente ia participar da festa ou a gente ia ser aquele convidado que ia querer estragar a festa, né? Então, o Neymar já é um cara resolvido, o Santos tem toda a sua estrutura, mas a gente tinha que representar o Botafogo e a gente dependia do resultado, né? E eu também, na hora que eu vim pro segundo tempo, o Neymar me abraçou, falou: professor, bom jogo. Eu falei: cara, parabéns aí, torço muito por você, que você volte a jogar em alto nível, acho que o futebol brasileiro precisa de você, mas hoje nós somos rivais. Então, ele é um cara diferente, é um cara difícil de ser marcado, é uma estrela, tanto que a gente teve algumas faltas a mais ali, porque realmente é difícil pegá-lo, é difícil marcá-lo, mas a nossa estrutura era de ganhar do Santos com e sem o Neymar. Então a gente fez todo esse trabalho, os nossos jogos com o Santos, com o Red Bull, com o Palmeiras, com o São Paulo, nossos jogos foram jogos grandes e é isso que a gente tinha que fazer. Então, realmente era aproveitar a oportunidade. E eu mostrei para os jogadores: nós não estamos aqui por acaso, nós vamos jogar contra o Santos, com o Neymar, o mundo assistindo, desfrutem, mas não vamos participar da festa, nós temos que fazer o nosso trabalho. Foi essa a palestra, foi esse o dia a dia que a gente fez. Muito bom. Só para lembrar que na Série B do ano passado, nós tínhamos Novo Horizontino, Santos, Mirassol, Guarani, Ponte Preta, Ituano e Botafogo. Guarani, Ponte e Botafogo caíram para C, 3 rebaixados. Santos e Mirassol subiram para A. Aí sobraram Novo Horizontino e Botafogo, e a Ferroviária subiu da C para B. De 7 para 3 times. Você acha, com 3 caindo para a Série C, o que aconteceu, na tua opinião, em termos de divisão nacional? Se o Campeonato Paulista é o mais forte e dá condição econômica para vocês, no cenário nacional a coisa não é igual, ô Márcio? Essa é uma pergunta importante, porque o Campeonato Brasileiro da Série B está cada vez mais competitivo, ele está cada vez melhor em termos de tudo, de infraestrutura, de salários. Quando você faz só o Campeonato Paulista, você quer guardar um dinheiro para o ano todo, não é fácil. Os times estão vindo de fora do estado, com a verba da televisão, né? As ligas, eles receberam muito dinheiro e aí se reforçaram. Aí vem aquela questão que a gente fala de staff, né? Aqui o Botafogo, ele tem uma responsabilidade fiscal. O presidente não dá nenhum... o dia 5 aqui é dia 5, dia 20 é dia 20. Então, a gente ainda sofre aí fora do estado de São Paulo, muita promessa, muito salário atrasado, então fica um pouco fora do eixo, né? Então, os times que estão organizados, você vê o Ituano sempre pagou com muita tranquilidade, o Guarani pagando bem, a Ponte Preta, então vai muito da gestão, né? Vai muito da gestão. Então, a gente precisa entender. Aqui o Adalberto não vai fazer uma folha de 5, 6 milhões sem ter esse retorno, sem ter esse investimento. Ele não vai pôr do bolso, ele não vai brincar, ele é um executivo de sucesso. Então acho que a gente precisa entender isso, que dividir estadual e Série B e segundo, porque os times que estão na Série C, por exemplo, agora, eles não têm o valor no segundo semestre, eles não têm esses 8 meses aí que a Série B te dá em dinheiro, a Série A e Série B. Então, vai fazer falta. Então, aí você vai ficar jogando problema para os outros presidentes e aí as coisas vão acontecendo, que a gente já sabe no cenário nacional que acontece. Ô Zanardi, algumas perguntas que a gente faz para vocês, a gente pode ter embasamento para debater, porque a gente acompanha, gosta, conversa, conhece um pouco. Outras perguntas a gente não tem o mínimo embasamento, que a gente não joga futebol. Os jogadores agora estão fazendo movimento, falando sobre gramado sintético e natural. E a mais nova foi a galera reclamando da bola do Paulistão. Bom, você que está inserido aí no futebol diretamente, conversa com os jogadores diariamente. O que os seus jogadores falam em relação à bola? Realmente ela é muito ruim? E o gramado artificial com esse movimento aí dos jogadores indo contra? O que você pode dizer sobre? São perguntas complicadas, né? Eu acho que hoje, né, a Série A e Série B, ela tá num nível muito longe das outras séries e divisões. O futebol realmente ele não é
A gente vê aí jogadores aí ganhando R$1.000, R$2.000, vivendo num outro mundo, isso aí é fora da realidade. O Neymar chega falando da bola. Esses jogadores que já jogaram estão em alto nível, eles têm o direito de falar, porque eles vivenciam. Quanto maior, melhor o nível de jogar das ferramentas, né? Você vai falar do campo. Para a gente ter qualidade no jogo, eu sou a favor da grama natural, mas realmente, se você for aí ver o mundo afora, aqui no Brasil, são 5, 6 times que têm um gramado perfeito, e aí você tem aí clubes montando arena, tendo shows. É humanamente impossível ter gramados e dinheiro junto, né? Então, é um debate complicado, né? Eu sou a favor do gramado natural, eu sou a favor da bola. Realmente a gente não reclama da bola, mas a gente sabe que tem diferenças de bolas de Série A, de Série B, de Paulista, de estaduais. Mas nós aqui vivenciamos um mundo mais com o pé no chão, né? A gente vive, eu sou um privilegiado de ter meu salário em dia, de ganhar bem, de estar num clube que paga, mas eu também preciso olhar para trás, né? A gente já jogou divisões, eu já joguei Série D, eu já joguei Série C, a gente sabe que isso é muito complicado. Mas realmente, no nível que eles estão, jogando Copa do Mundo, jogando Champions League, realmente tem uma diferença muito grande no futebol. Só uma última aqui em relação a isso, desculpa aqui, Pretzel, mas Desculpa. só para não, que você tava já com a boca para poder falar e eu te borrifei aqui. Que geralmente é 80-20, então por isso que tu sinaliza, né? Não, porque você tava... Aí eu falei, mas Zanardi, acho que a grande discussão, obviamente que eu vou respeitar o posicionamento dos atletas, dirigentes, treinadores sobre bola, gramado artificial, porque vocês que jogam, vocês que estão aí inseridos, a gente tá aqui de fora, alguns vão falar que é mimimi e outros que é não sei o que lá. Mas a minha pergunta para você é a seguinte: você prefere que seu time jogue num gramado artificial, certinho, tapetinho, ou num gramado natural esburacado? Grande pergunta. Gramado natural esburacado não dá para ter jogo, e eu prefiro jogar num gramado sintético perfeito. Isso faz parte. Se eu tiver que escolher essas duas situações, eu prefiro jogar num gramado sintético bom. A gente viu no meio de semana a Copa do Brasil, Tocantinópolis, com um gramado impraticável. Aí o Rony chegou na entrevista e falou: gente, todo respeito aqui à instituição, mas não dá pra jogar nesse gramado, velho. A bola não corre, ela pinga. Eu adoro Caxias, já trabalhei em Caxias, cobri o Caxias já. Caxias e Inter ontem era um pasto ontem. Pasto. O nosso jogo de acesso da Série D para a Série C com o São Bernardo foi no Tocantinópolis. A gente passou tudo aquilo ali. E nós ganhamos de 3-0 ali, e aí fechamos o acesso em casa. Mas não tinha condições, não tinha água, o nosso departamento médico ficou no ônibus do lado de fora. Nossa. Só que o São Bernardo não tinha o tamanho do Atlético Mineiro para todo mundo ver aquilo ali, né? Essa é uma diferença, mas isso é a realidade do futebol e da Copa do Brasil. 2h24, a Fabiola de São Paulo, saudades do Zanardi no meu Tigre. Tá com moral, hein, Zanardi? Saudades do São Bernardo, né? São Bernardo. A Fabiola é uma pessoa... eu sou muito grato ao São Bernardo, né? Se eu estou hoje aqui no Botafogo, eu devo toda a minha vida ao presidente, ao Roberto Graziano, ao São Bernardo. Fiquei 4 anos ali e sou um cara muito feliz. Deixei um legado importante. Eles apostaram em mim e eu tinha que seguir minha carreira para a gente criar casca e estar no cenário. Então, o São Bernardo é um clube que eu tenho maior respeito e maior carinho, com certeza, na minha vida. O final 2360 diz o seguinte: queria ir em São Bernardo de São Paulo, mas o ingresso é R$180. Muito caro. Que isso? Estão fora da realidade. Estão fora da realidade. Estão fora da realidade. Impressionante. Ele não se identificou aqui, mas disse que queria ir, mas não vai. Eu tenho uma última aqui para o Zanardi, depois fica à vontade, Capelanes. Os 4 grandes de São Paulo têm 4 estrangeiros como técnicos. Você acha que isso é uma derrota para os brasileiros, ou Zanardi? E essa pergunta eu sempre falei também em licenças. Espaço para todo mundo, acho que nós temos, independente do passaporte. Eu acho que precisa só ter convicção de quem contrata, né? Tem treinadores brasileiros muito bons, tem treinadores brasileiros ruins, como tem o espanhol, o português bons e ruins. Eu acho que precisa ter critério e entender o que precisa dentro de uma contratação, né? Eu aprendo muito com caras brasileiros, eu aprendo muito com caras muito bons,
E vou para fora estudar também. Eu acho que espaço para quem é bom tem para todos. Mas do jeito que ficou aqui no Brasil, eu acho que por culpa de nós mesmos brasileiros, né? Eu estou aqui hoje atendendo vocês, mas eu estou no meu vestiário já pensando na programação, jogo. Eu chego 7 horas da manhã no clube e vou embora 10 horas da noite, mas o Caixinha faz isso no Santos, tem uma repercussão muito maior, o outro faz. Agora o Barroca saiu, o Barroca é um dos caras que mais entende de futebol, a gente discute pra caramba futebol, temos treinadores aí com muita capacidade, tem o Fernando, tem inúmeros treinadores com muito know-how, mas também tem treinadores bons, tem treinadores ruins. Então eu acho que estavam contratando até para sub-20, sub-15 agora, argentinos, portugueses, não deram certo. Então assim, precisa ter critério realmente. As pessoas que estão contratando, eles precisam ter convicção e precisam estar preparados para entender, discutir futebol. Discutir futebol comigo, que vive 24 horas do futebol, fica um pouco raso se eu discutir com pessoas que não têm capacidade para isso é natural. Mas, às vezes, são esses caras que estão te contratando, então não adianta nem você perder tempo em discutir futebol. Não é puxando o saco do Zanardi, não, mas é bom ouvir o Zanardi falando de futebol, viu? Preparar. Tá com quantos anos, Zanardi? Eu estou com 46 anos e eu me preparo todos os dias para estar sempre melhor, para ser um ser humano melhor. E é isso que a gente tem que estar se preparando, né? Sensacional. Tá engatinhando na carreira. Não, daqui a pouco é natural. O Corinthians foi atrás daquela oportunidade, daqui a pouco pinga alguma coisa aí, certamente desse tamanho aí. Então nós temos 2 portugueses e 2 argentinos nos 4 grandes de São Paulo. Acho que é a primeira vez que acontece. Eu não lembro de alguma outra vez isso acontecer. Realmente acho que é inédito. Agora, você tá para poder liberar o Zanardi, até porque é dia de jogo hoje, não tem problema nenhum da entrevista em dia de jogo, né? Que o pessoal não fala mais, né? O jogo é 6h30. O Zanardi já tá dormindo agora. Tu já tá tirando uma cesta depois do almoço, tá conversando sobre futebol. Pô. Você acha que realmente eu consigo deitar antes do jogo e ficar relaxando? Infelizmente eu não consigo. Fica pilhado, né? Agora, Zanardi, você tá preocupado que para conquistar o acesso da Série B para a Série A esse ano, só 3 times, né? Não, aí que eu ia perguntar. Tu já tem 4 pontos garantidos na Série B, viu, Zanardi? São contra o Atlético Paranaense, viu? Empata em Curitiba e ganha em Ribeirão, e todo ano parece que a Série B está sempre pior e com certeza com equipes com muita qualidade. Eu acho que nós estamos estruturando de baixo para cima. A gente precisa ser um time B+, ficar entre os 10 e fazer um case importante para brigar pelo acesso. Eu vou sempre brigar pelo acesso por coisas maiores, mas a gente sabe que a gente está estruturando de baixo para cima. Então, a Série A ela é muito diferente. Ela é um outro mundo, é uma outra competição. Mas se a gente se preparar como nós estamos se preparando, com certeza nós vamos dar muito trabalho, não tenho dúvida disso. Muito bom. Para fechar e te liberar, te agradecendo demais pela entrevista no dia do jogo. Eu sei que você gosta de palpites também. Quem passa no grupo do Santos, na tua opinião? Como é que tá o grupo do Santos? Tá embolado. Santos 15, Bragantino 14, Guarani e Portuguesa 12. Eu acho que passa Santos e Bragantino. Santos e Bragantino. E o Palmeiras passa ou passa a ponte? Eu acho que passa o Palmeiras. Perfeito. Qual é o problema? Não tem problema nenhum exato. de ouvir a opinião de um profissional do futebol. Eu vou ser massacrado por dar opinião? Exatamente. Não, outra coisa, lá no Jogo Aberto, na sexta-feira, a gente entrevistou o Guilherme, atacante do Santos. E aí o Herrero perguntou pra ele, e aí, quem é que passa? Você acha que o Palmeiras avança? Ele falou, acho que não. Qual o problema? Aí os caras na rede social, olha lá! Qual o problema? Pô, cara, se falar, é que falar. Se falar bem, se não fala nada, é um isentão. Povo chato também, velho. Realmente, né, Capelano, né, o mundo tá muito chato. Tá. Né? Tá muito complicado. Isso. De você colocar a sua opinião e expor o que você quer. Mas assim, a gente tem convicção do que a gente acredita, eu acho que não tem problema nenhum. A gente precisa voltar ao futebol como era também, um pouco mais raiz, um pouco mais simples, e não tenho problema nenhum de dar minha opinião. Sempre um prazer, um Muito bom bom jogo pra ti contra o Novo Horizontino. Disponha sempre da gente. Um abraço no Toninho Cecílio, que é um baita do cara. Eu adoro o Toninho Cecílio. E que vocês tenham muito sucesso na temporada, viu, Márcio Zanardi? Muito obrigado. Viu? Abraço. Obrigado, eu estou sempre à disposição. Sempre é um prazer ouvir vocês, estou sempre acompanhando. Estou à disposição, podem contar sempre comigo. Obrigado pela oportunidade, tá bom? Tudo de bom para vocês. Grande Márcio Zanardi.